Como investir em dólar ou como dolarizar os seus investimentos, o seu patrimônio? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes de mais nada, para você que não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada, e aqui eu falo de economia, educação financeira e investimentos, então já vou pedir para você se inscrever nesse canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Basicamente, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte, o porquê você deveria dolarizar os seus investimentos ou ter uma parte dos seus investimentos em dólar. E a segunda parte, como fazer isso, né? Em quais produtos, em quais investimentos a gente consegue fazer isso. E para começar a primeira parte desse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você investiria todo o seu dinheiro na África do Sul? Provavelmente a sua resposta foi não, né? Então eu te faço outra pergunta. Por que você investe todo o seu recurso financeiro no Brasil? Os dois são países emergentes e, por serem países emergentes, têm economias que não são tão maduras, passam por problemas que são mais recorrentes em países em economias emergentes, como é o caso da própria inflação, por vezes ser mais descontrolada, ou por vezes até os riscos políticos, que são mais acentuados. Ao longo desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esses temas. Mas vamos começar aqui pela parte mais simples, que seria pela inflação. Então, o que a gente pode avaliar é comparar a nossa meta de inflação aqui no Brasil versus a meta de inflação lá dos Estados Unidos. Só com essa comparação, a gente já consegue entender o quanto o real, por si só, vai ser mais desvalorizado, né? Ele é mais desvalorizado ao longo do tempo quando comparado com o dólar. Bom, você deve entender que a inflação faz com que a gente perca o nosso poder de compra com o passar do tempo, ou seja, o preço das coisas, dos produtos e dos serviços vai ficando mais caro. Então, se antes com R$ 100 eu conseguia comprar uma quantidade X de produtos, por exemplo, hoje com R$ 100, com esses mesmos R$ 100, eu não consigo comprar a mesma quantidade de produtos que antes eu conseguia. E se a gente aqui no Brasil tem uma meta para a desvalorização da nossa moeda, do nosso real, assim como em todos os países isso existe, tá? Mas se aqui no Brasil a gente tem uma meta de desvalorização maior do que lá nos Estados Unidos existe a meta de desvalorização do dólar, consequentemente fica claro que a gente vai ter uma desvalorização maior do real quando comparado com o dólar, certo? Então aqui a gente já tem o primeiro ponto do porquê você deveria colocar uma parte aí da sua carteira de investimentos exposto ao dólar. O segundo ponto, não menos importante, é a questão do Brasil ser um país emergente, que eu já tinha falado ali no início do vídeo. E o que isso impacta, né, na variação aí real versus dólar? Acontece que a gente tem problemas que são mais específicos a problemas de países emergentes. Então, o risco político que a gente tem aqui no Brasil é muito grande. Então, qualquer decisão política pode interferir bastante no nosso mercado. Não só no nosso mercado, mas essas decisões políticas, elas também podem impactar no fiscal do país, elas podem impactar na taxa de juros, elas podem impactar na inflação, enfim, pode ter uma série de consequências por conta do risco político aqui no Brasil. E isso, inevitavelmente, pode causar uma fuga de capital ou então, como consequência também, né, uma desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, o dólar se valorizando. Outro ponto que também vale a pena falar é que o dólar, né, ele se desvaloriza, então o nosso real se valorizaria quando a gente tem uma entrada de capital estrangeiro aqui no nosso país. Mas quando o investidor estrangeiro ele olha para o nosso país, ele vai, na verdade, olhar para todos os países, por exemplo, emergentes, e ele vai ver quais países que possuem mais riscos e quais possuem menos riscos. Então, a gente também está num ranking de países emergentes mais ou menos arriscados. E tudo isso que eu falei anteriormente também faz com que o Brasil ele se torne um país emergente mais arriscado frente a outros países também emergentes. E não só comparando países emergentes entre si, mas países emergentes e não emergentes. Aonde que o investidor estrangeiro vai optar por alocar os seus recursos, né? Num país que tem mais risco ou um país que tem menos risco? Depende da relação risco-retorno, certo? Mas ainda assim é importante entender que o nosso país oferece muito mais risco do que outros países quando olhado de forma global. Então é mais um motivo sim para que o real possa se tornar desvalorizado ao longo do tempo, quando a gente tem mais risco aqui no nosso país. Então eu já te trouxe aqui vários motivos do porquê você deveria ter uma parcela de dólar na sua carteira de investimentos. Vamos falar então como poder fazer essa diversificação. E antes de eu entrar nesse assunto em como fazer essa diversificação, é importante que eu te fale que
você deve ter uma reserva financeira montada, que você deve ter conhecimento antes de sair alocando seus recursos financeiros em qualquer coisa só para ter exposição ao dólar. Não é assim que deve ser feito. Uma carteira de investimentos, ela deve ser bem montada para os objetivos que você tem, para os prazos que você tem em utilizar esse recurso, para o seu perfil de risco também. Então, é muito importante olhar para todos esses fatores antes de sair fazendo qualquer tipo de alocação só porque fulano disse alguma coisa ou outra pessoa disse outra. De forma direta, como a gente pode se expor ao câmbio? A gente pode se expor ao câmbio através de fundos de investimentos, que são fundos cambiais. Então, conforme o dólar subir, você vai ver aquele seu investimento ali num fundo cambial subindo. Se o dólar cair, você vai ver o seu investimento caindo a rentabilidade. Basicamente, é assim que funciona ao se expor em um fundo cambial. Outra forma de se expor diretamente ao dólar é através de uma conta aberta nos Estados Unidos, por exemplo, numa conta fora do país, onde você vai fazer uma remessa do seu valor que está hoje em real e vai transferir para uma conta domiciliada no exterior, onde você vai ter os seus valores aí em dólar. Mas você também pode investir em ativos que são dolarizados. Então, a gente pode fazer isso através de BDRs, que são ações americanas negociadas aqui na Bolsa de Valores brasileiras, e elas sofrem com a valorização ou a desvalorização do câmbio, né? Eu não gosto muito de investir em BDRs, eu confesso, então eu acho muito mais interessante abrir uma conta em uma corretora que te dá acesso à Bolsa norte-americana, por exemplo, e aí você investir nesses ativos diretamente lá na Bolsa Americana, tá? Então, a gente poderia fazer isso, por exemplo, através da corretora Avenue, que te possibilita enviar os seus recursos em real para essa corretora, transformar em dólar e aí você comprar os próprios ativos que são negociados na própria Bolsa norte-americana, como, por exemplo, na Nasdaq, tá? E aí, isso inclui você comprar as ações direto na Bolsa norte-americana, comprar ETFs, comprar fundos de investimento, enfim, tem uma série de investimentos que você pode se expor diretamente à moeda norte-americana dessa forma e que eu até prefiro, porque concordo que se a gente investe apenas em um fundo cambial e fica exposto ao aumento ou à queda do dólar, é só essa oscilação que a gente está exposto, né? Mas se a gente investe em um ativo que é dolarizado, como, por exemplo, mandar o dinheiro para fora, investir em uma ação, por exemplo, norte-americana ou em um ETF norte-americano, a gente vai estar exposto não só à variação cambial, como também à própria variação do ativo. Então, se a gente vê o nosso real se desvalorizar e o dólar aumentar, a gente ganha nessa ponta. E se esse ativo também se valoriza, a gente acaba ganhando por duas vezes, concorda? É possível também investir aqui na Bolsa Brasileira em contratos, por exemplo, atrelado ao ouro, que também tem variação cambial, e também em ETFs, que vão replicar algum índice norte-americano, mas que também vão ter essa valorização cambial. Mas, como eu falei, investir direto aqui na Bolsa Brasileira em algo que vai ter essa oscilação cambial, essa exposição cambial, não acho tão interessante quanto investir diretamente lá fora. Mas é claro, como eu já falei aqui, não dá para sair fazendo esse tipo de investimento de qualquer forma sem ter nenhum tipo de conhecimento. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link. Se você tiver interesse em participar da minha turma de mentoria de investimentos, será um prazer te ter ali comigo. Vou deixar o link desse formulário para você preencher e estar nessa turma do investidor do zero até o avançado. E se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like, que é muito importante para mim, e já aproveita para me seguir nas outras redes sociais.